Daí, pessoal, mais uma resolução. Um cilindro apresenta por seção meridiana um quadrado de diagonal igual a 8. Então, a área total do cilindro é igual a... Bom, ele está pedindo aí a área total do cilindro. Lembrar que a área total de cilindro é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso vem da própria figura do cilindro. Rapidamente, um esboço. Ó. Eu tenho no cilindro duas bases que são circulares, então 2 vezes a área da base, mais essa parede circular em volta, que é a área lateral. Então, assim que eu consigo a área total. Aí eu posso aqui dar uma melhorada nesta expressão, a área total, 2 vezes a área da base. A área da base é uma região circular, então 2 vezes o πr ao quadrado, que é a área do círculo, mais a área lateral, área retangular, né, que faz essa curvatura para fechar a parede lateral do cilindro. E essa parede lateral, por ser retangular, tem um comprimento 2πr, que é o comprimento da volta do círculo da base, vezes a altura do cilindro. Então, essa é a expressão que define a área total. E aí, observa que eu preciso do valor do raio e do valor da altura. Muito bem. O que ele me dá nesse exercício é a diagonal da seção meridiana desse cilindro. E diz que essa seção meridiana é um quadrado. Então, até já sei que esse cilindro ele é um cilindro equilátero, né? Quando a seção meridiana é um quadrado, é porque esse cilindro é equilátero. Mas o que é a seção meridiana? Bom, um desenho aqui vai te ajudar a entender melhor. A seção meridiana é a área de corte, né? É a área que fica exposta quando eu faço um corte no cilindro através de por um corte que ele é ao comprido, né? Ele é cortado o cilindro pela linha do diâmetro. Deixa eu acrescentar aqui a figura. Ó, aqui eu tenho, vou colocar para cá. Ó. Deixa eu dar aqui um zoom e vou reposicionar aqui. Ok, então aqui eu tenho o cilindro cortado, ó, pela linha do diâmetro. Eu poderia aqui completar o cilindro assim, né? Ó, aqui, ó. Completando essa base aqui. Aí o cilindro ficaria alguma coisa. Olha só, o cilindro antes de ser cortado seria alguma coisa assim. Aí o corte comprido. E esta área aqui de corte é a área de seção. Que no caso ele diz que a área de seção é um quadrado de diagonal medindo 8. Então, esta área aqui que eu estou demarcando é um quadrado. Eu vou representar esse quadrado aqui de forma simbólica, né? De forma esquemática aqui, ó, a área de seção. E aí diz que esta área de seção tem diagonal igual a 8. Vou aqui colocar a diagonal. Vale 8, que nessa figura ficaria por aqui, por exemplo. Aqui está a diagonal da área de seção. Essa diagonal é igual a 8. Ok. O que eu sei do cilindro quando eu tenho uma região quadrada como área de seção? Bom, eu sei que por se tratar de um quadrado aí, esse cilindro ele é equilátero. Aqui eu tenho um raio, né? Olha só aqui, ó, o raio da base. Aqui eu tenho outro raio da base. Então, o raio da base. Aqui também outro raio da base. E aqui eu tenho a altura do cilindro. E como se trata de um quadrado, né? Aqui eu tenho 2r, ó, e aqui eu tenho a altura. Eu sei que a altura é igual a 2r. Então, esta é a relação importante para cilindro equilátero. A altura é o dobro do raio. Ok. E aqui está dizendo que essa diagonal do quadrado é 8. E eu sei que diagonal de quadrado, a diagonal de um quadrado, é igual
ao lado desse quadrado que multiplica a raiz quadrada de 2. Como a diagonal é 8, 8 é igual ao lado do quadrado, raiz quadrada de 2. Aí eu faço 8, divide aqui por raiz quadrada de 2, isso é igual ao lado do quadrado, e aí o lado do quadrado é igual a 8 vezes raiz quadrada de 2. Ok. E aí, se eu observar, ó, esse lado que é 8 sobre raiz quadrada de 2, significa isso aqui, ó, significa a altura. Né? O lado quadrado corresponde à própria altura. Então, eu posso colocar, a partir disso, que a altura é igual a 8 sobre raiz de 2. Nota que eu não estou racionalizando, né? Essa altura aqui. Eu vou racionalizar aqui, ó. Vou deixar isso mais simples. Olha só, eu vou aqui, ó, racionalizando, vou multiplicar aqui por raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Aí eu tenho que o lado é igual a 8 raiz quadrada de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4, que dá 2. E aí 8 divide por 2, que dá 4. O lado igual a 4 raiz quadrada de 2. Está aqui, ó, que é o lado desse quadrado, que é a altura. Então, se o lado é igual a 4 raiz de 2, dá para dizer que a altura do cilindro, que é o lado desse quadrado, é 4 raiz de 2. Ok. E o raio? Bom, o raio é metade da altura, né? Aqui embaixo, nesse lado do quadrado, que é 4 raiz de 2, eu tenho 2 vezes o raio. Então, cada raio é metade. Raio, vou colocar aqui do lado, ó, o raio é igual a 2 raiz quadrada de 2. E aí eu tenho essas duas informações para substituir aqui na área total. Área total igual 2 vezes o π vezes raio ao quadrado. Aí o raio é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 ao quadrado. Mais 2πrh. 2 vezes o π vezes o raio, que é 2 raiz de 2. E vezes a altura, que é 4 raiz de 2. A área total igual 2π. Vou resolver essa potência aqui primeiro. Ó. 2 ao quadrado normal é 4. E raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá 2. Fazendo rascunho para ti aqui. Ó. 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. O 2 eleva ao quadrado normal, 2 ao quadrado 4. E raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, corta a raiz com potência, me sobra 2. Eu tenho 4 vezes 2, 8. Então, aqui 2 vezes π vezes 8, mais... Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 16. Aí eu tenho aqui raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Isso dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, 16 vezes 2 vezes o π. E aí está quase no final. Área total, 2 vezes 8, 16. 16π mais 16 vezes 2, 32. 32π. A área total igual 16 com 32, 48. 48π. No caso, tem a medida ali? Não, não tem unidade, né? Que a diagonal é 8, não diz se é centímetros ou se é metros. Então, a área total, 48π. Letra A. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.